Diretamente do Johnny Studios aqui em Cachoeirinha, começando mais um Pod Sante, e hoje eu tenho um prazer inenarrável. Poucas vezes na vida se tem uma pessoa com tanta experiência e história para contar assim. Ele é escritor, compositor, cantor e músico cristão e tem diversas formações acadêmicas também. Dentre tantas elas, algumas viagens pela Europa e muitas histórias com Cristo para contar. Eu tenho a honra de falar com o Guilherme Lopes. Gui, obrigado por estar aqui, cara. Muito valeu. Eu que agradeço, muito obrigado, né? É um prazer enorme a gente estar juntos, né? Poxa, eu que agradeço. E poder conversar um pouquinho. Que legal, cara. Bom, eu fico muito São feliz. São tantas coisas que... Pois é, a gente tava aqui falando no bastidor e eu fiquei, cara, meu Deus, é muita história que tu tem, né? Acho muito interessante isso, muito legal. Eu queria começar falando primeiro da tua vida como pessoa mesmo, como criança, assim, como foi tua infância, tua história? Bom, eu nasci em Porto Alegre, né? Então sou gaúcho, né? Sim, sim. E eu nasci em Porto Alegre, mas aos 6 meses de idade meu pai mudou-se para Cachoeirinha. Que legal. Então eu vivi praticamente até os meus 18 anos de idade. Eu vivi em Cachoeirinha aqui na Vista Alegre, aqui na 59. Sim, bem próximo até, né? Aí minha vida, né, foi minha infância e adolescente ocorreu na cidade de Cachoeirinha. Estudei no Polivalente, estudei Maria Fausta, nessas escolas, Getúlio Vargas, na 59 ali, né? E quando eu tive 18 anos, com 18 anos meu pai faleceu, e aí a gente resolveu mudar de casa, aí a gente foi morar em Gravataí. Então eu fiquei mais uns 10 anos, mais ou menos, morando em Gravataí. Nossa, bastante tempo. Um tempo com a minha mãe, com meu irmão. Posteriormente eles foram embora, foram pro interior. E minha mãe é natural de... Minha mãe e meu falecido pai de Caçapava do Sul, né? E aí eu fiquei morando sozinho ali, né? Em Gravataí. E quando eu casei, eu voltei pra Cachoeirinha, pro mesmo bairro que eu me criei, digamos assim, né? Que interessante. Então, a minha vida, tirando a questão das viagens, essas situações, meu reduto é Cachoeirinha. Eu gosto muito de Cachoeirinha. Então... Que legal. E tu sempre cresceu no meio cristão? Não. A minha família não é... Minha família, eu cresci numa família católica, né? A minha mãe bem praticante, assim, bem... Assídua na igreja. Bem assídua, assim. E eu não gostei muito da coisa, assim, sabe? Então eu fui meio rebelde, assim. Então, na minha adolescência, assim, eu meio que me rebelei, assim, quanto a essa questão da religião. Então eu tive uma passagem, assim, com o ocultismo. Então eu tive um envolvimento, né, com a questão do ocultismo. Estudei bastante, né, questões do oculto, assim, algumas coisas bem pesadas, assim. Sim. Né? E com 21 anos de idade, aí eu me converti, né? Daí, dos meus 14 anos até os meus 21 anos de idade, eu vivi uma vida bem louca, bem desregrada mesmo. Sim. Então, eu tinha um emprego, trabalho desde os 14 anos, né? Naquela época podia, né? Sim. Então, carteira assinada desde os 14, mas, tipo, eu fazia o meu trabalho, né? Das 8 às 6. Eu saía do trabalho, cara... Era festa, era bar. Só loucurada. Às vezes eu virava à noite na loucuragem, assim. E nisso, envolvido também com essas questões ocultas e tal. Até que com 21 anos, quando eu tava bem ruim, assim, a situação tava bem difícil, né? Eu vi que eu precisava de ajuda, né? E numa música que eu escrevi, minha primeira música, ela tem uma frase que diz que ele estendeu sua mão e eu peguei. Uau! Então, tipo, Jesus estendeu a mão dele, né? E eu peguei a mão de Jesus. Legal. E não larguei, cara. Desde os 21, tô com 38, então já são aí... Já há alguns anos, né? É uma estrada, né? E desculpa perguntar, mas tu pode falar sobre o que era exatamente o ocultismo que tu tinha falado ali? Cara, eu gostava de tudo, tá? Mas eu tinha bastante apreço por religiões orientais, né? Gostava bastante também dessas questões paranormais, né? Metafísica, mais da questão da metafísica e tal. Me envolvi com algumas questões de envolvimento de... Como é que se diz? Mais voltado para feitiçaria, sim, né? sim, que sim. é
de adivinhação, né, búzios, cartas. Eu não vou mencionar a religião especificamente, né? Claro. Então eu gostava muito disso, né? E o meu envolvimento, participei de algumas sessões, algumas coisas assim, mas o meu envolvimento foi muito mais na questão teórica. Então eu lia muito. Sim. Então eu adquiri bastante literatura nesse sentido e acabei tendo um conhecimento amplo. Que legal. Nessa área. Assim. E muitas mas pessoas não fui um satanista, assim, porque eu achava, na minha mente era assim, era como se eu sempre acreditei que existia um Deus criador. Tanto é que uma vez me ofereceram, isso é interessante, eu tive a curiosidade de conhecer o budismo, tá? E quando eu fui conversar com a pessoa que ia ministrar a reunião, ela me disse, não, a gente tem uma reunião de budismo aqui e tal, só que tu sabe que a gente não crê em Deus, né? A gente crê na natureza, nas forças da natureza, não sei o que, a gente não crê ela usou a frase que a gente não crê num Deus criador. Aí então não faz sentido pra mim. Claro. Porque eu desde criança tinha algo em mim que, apesar de ter meio que uma revolta contra o catolicismo, porque eu não gostava da questão da cultura ali, né? Da questão da liturgia. Liturgia, não gostava da liturgia. Então eu acabei me afastando da igreja, tinha uma repulsa, odiava crente, detestava a questão de pastor, tinha pavor disso, né? Mas o meu envolvimento foi muito mais relacionado à questão da literatura mesmo. Então eu sempre gostei de livros desde... Meu envolvimento com a literatura inicial foi com livros de ocultismo. Então, né? Então, que diferente, né? Lia bastante esse tipo de literatura, né? De questão de mistérios, tá? Gostava bastante de ufologia, né? Fenômenos sobrenaturais. Sempre gostei muito disso. Né? E gosto até hoje do assunto, mas hoje eu olho com um filtro, né, de Cristo, um filtro do Espírito Santo na coisa. Claro, te ajudou, né? Com certeza, então, conhecer hoje eu tenho isso. uma concepção a respeito do mundo, uma avaliação a respeito de fenômenos espirituais que acontecem mais ampla por ter esse conhecimento do outro lado também. Que legal, muito interessante. E tu sempre tocou? Nessa época tu já tocava? Tu falou que com 21 compôs, né? O que acontece, tá? Eu sempre gostei muito de música. Então, quando eu fiz 16 anos de idade, eu comprei na época era não era 3 em 1, era um mini system, acho que era o nome, que tinha um aparelho de CD e tal, que era a moda. Eu comprei e daí o meu pai, na ocasião era meu aniversário, e ele me deu um violão de presente. Olha. Né? Mas eu não sabia tocar nada. Sim. Aí eu fiz algumas aulas de violão, né? Comecei a aprender a tocar violão. E na esquina da minha casa tinham 2 amigos. O Maicon, que é o baterista hoje da P49. Sim. O Maicon Rosa. E ele já estava aprendendo a tocar bateria. Que legal. E o Beto, que não tocava nada, mas queria tocar baixo. Então, numa dessas lá, o Beto vendeu uma bicicleta dele, ele trocou a bicicleta dele por um baixo lá, e a gente montou nossa bandinha, né? Uau, eu no violão comprei uma guitarra lá, tonante, eu no violão, o Maicon na bateria, e nós não éramos cristãos. Sim. E o Beto, que era o baixista, e a gente começou a fazer nossas músicas ali e tal, né? E aí começou a minha história na música aí. Uau! Né? Então aí a gente foi escrevendo algumas coisas e tal, depois acabou aquele momento, né? A gente era muito novo. Vocês tinham todos a mesma base de idade, 16? Eu sou um pouco mais velho que eles, eu tenho uns 3, 4 anos a mais. Eles eram bem mais jovens. Sim, né? sim. Então nisso o Michael montou uma banda de heavy metal com uma namorada que ele tinha, daí comecei a tocar baixo, né? Toquei com essa banda, era Marilyn Manson, Metallica, umas bandas assim. E aí foi me envolvendo. Aí comecei a tocar com um monte de gente. Porque daí eu pegar um pouquinho de água. Claro, claro. Enquanto isso, pode tomar água. Mas é interessante tu falar que como as coisas acontecem, né, Gui? Porque as coisas vão sucedendo e a gente não entende agora, de repente, por que aquilo tá acontecendo. Que nem tu ler sobre o ocultismo, tu te informar sobre aquilo, a música, sabe? A banda tocando heavy metal, tudo isso vai formando teu caráter, tua vida, que tu só depois que te converte ou que tu tem um contato real com Deus, com Cristo, tu vê que aquilo é importante, né? Não, e é incrível, assim, que
a minha história com os guris, assim, com o Maicon e o Beto, e posteriormente a gente tocou junto Que legal. pra Jesus, entendeu? Tocamos, Que legal, pois né? é, isso que é legal. O Beto, por muitos anos, ficou tocando comigo no projeto Inspiração, que era um projeto musical. O Maicon fez muito parte disso. Então, todos nós nos convertemos, isso foi legal, tá? Todos nós nos convertemos e Olha depois só, passamos né? Ficamos um bom tempo sem se ver. Sim. E de uns anos pra cá a gente até tem um convívio bem mais próximo, assim, né? Mas já estão todo mundo casado. Eu não tenho filho ainda, mas o Beto tem filho, o Maicon tem filho. também. É outra realidade. Musicalmente falando, a gente não tá tocando junto, mas... Mas sempre que se vê tem aquela conexão. Exatamente. Ainda. Que legal. O Beto a gente tem até mais conexão, então a gente tá trabalhando aí num livro para ele agora até. Também porque ele faz poesia, então ele é poeta e tal. Que legal. Então muito show. E daí, como é que surgiu essa questão de tu parar de tocar Metallica, heavy metal que tu tocava e começar a compor? Não só tocar, mas compor. O que acontece? Desde que eu comecei a aprender a tocar, eu sempre... eu me dediquei a escrever algumas coisas. Sim. Então eu escrevia as minhas musiquinhas lá. Que legal. Né? Então até o pessoal gostava das músicas, só que tinha umas que eram meio assim, meio pesadas, assim, digamos assim, no sentido, eu usava umas palavras assim meio torpes. Aí o que acontece? Quando eu tive esse encontro com Cristo, que ele estendeu a mão dele, e eu peguei, e a minha vida começou a mudar de fato, porque estava bem complicada a minha vida, Jesus foi realmente a minha salvação em todos os sentidos, espiritual e física, porque eu estava indo por um caminho ruim, de muito álcool, né? Não cheguei a ser um dependente químico, assim, de droga, mas fumava uma maconha e gostava, assim, de algumas coisas, de outras coisas ilícitas, digamos assim. Então, quando eu tive esse encontro com Cristo, eu me lembro que naquela época eu estava tocando com uma banda de pop rock. Olha... E aí eu fui conversar com o meu discipulador, hoje ele é pastor na Escócia, né? É o André. E eu falei pra ele, cara, o que tu acha? E ele me disse bem assim, cara, eu acho que se tu continuar tocando com essa banda, ela vai atrapalhar o teu crescimento espiritual. Olha, foi sincero. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi realmente eu sair da banda, comecei a tocar na igreja abaixo com ele, ele era ministro de louvor na época. Que igreja que era? É a Assembleia de Deus, me converti na Assembleia de Deus, aqui de Cachoeirinha mesmo, né? Não da matriz, uma das congregações. E aí ali, cara, eu nem tinha me batizado, ele me discipulou e o discipulado tinha música junto. Que legal. Então a gente fazia discipulado, ensaiava, então... assim que eu me batizei, já saí tocando com ele na igreja, fiquei ali um bom tempo com ele tocando baixo, e nisso ele teve um chamado de Deus para ir para Inglaterra. E quando ele foi para Inglaterra, eu assumi o ministério de louvor no lugar dele. Nossa, uma bomba no teu colo assim. Não, na época foi um desafio enorme, porque imagina, né? Meu Deus, cara. Baixista, né? Tocando baixo. Sabia tocar violão e tal, mas uma coisa é tu tocar baixo e cantar, fazer um back vocal. Claro, com certeza. Agora outra coisa, né? É tu ministrar. E assumir, né? né? E ele era muito bom, ele é muito bom. O cara, tipo assim, o próprio Igreja Matriz gravou 2 músicas dele. Que legal. Né? Ele é um cara, assim, muito fera, assim, né? Um baita ministro de louvor, com músicas próprias, com composições maravilhosas, entendeu? Então foi um desafio enorme, mas eu vi que Deus estava colocando aquilo na minha mão. Sim. E nisso eu já estava escrevendo alguma coisa também, já naquela época, mas ainda não. Não tinha mostrado. Eu assumi o desafio, aí comecei a trabalhar ali, montar a equipe de louvor na igreja, chegamos ao ponto de ter 2 equipes de louvores naquela congregação. Sim. Fiquei muitos anos ali, muitos anos, né? Então, e nisso eu fui e foi em 2009, e nesse meio tempo, Deus começou a incendiar o meu coração com relação a nações. A missão, no caso, mas a missão mais relacionada a nações, né? Aí eu tive uma visão de Deus, aconteceu um pouco longo assim, não posso contar toda a história aqui, senão vou ficar 3 horas contando, mas eu tive um chamado missionário ali. Que legal. Naquela época, foi em torno de 2007, 2008, e nisso eu entendi que era um tempo que eu entendia, pelo que Deus tinha me mostrado, que eu deveria ir para o Chile. E eu fui de fato para o Chile, fiz uma viagem de reconhecimento lá, e eu estava me preparando para ir morar no Chile. Eu ia fazer missão no Chile.
Só Sim. que aí chegou em dezembro de 2008 e Deus me deu um sonho, onde nesse sonho eu estava na Itália e eu nunca tive relação nenhuma com a Itália até aquele momento. Que legal. Né? Não, eu não sou descendente italiano pelo que eu sei. Aham. Né? Minha esposa hoje é. Olha, e eu sim. sou cidadão E hoje italiano também hoje, é, e ela é. também, né? O que Deus A gente faz, vê como né? Deus faz umas coisas. Então, naquela época, eu não era casado, naquela época, né? Eu recém estava conhecendo ela, e a gente acabou, Deus me deu aquele sonho e disse que era para mim ir para Itália. E me oferecer como voluntário numa base de Jocum. Meu Só Deus! que eu não conhecia ninguém. Então, a internet estava ali, né, dando seus primeiros passos, né? Uhum. Não é que nem é hoje, né? Eu usava internet de escada. E aí eu fui pra internet, comecei a pesquisar, descobri uma cidade lá que tinha uma base de Jocum que estava começando, né? Daí eu pensei, bom, estão começando, voluntário, Deus tá querendo que eu dê alguma força lá. Sim. Aí fiz um contato com o pessoal aqui de São Paulo que iria para lá mais ou menos um pouco depois, naquela época. Eles fizeram uma ponte intermediando para mim a minha ida. E aí eu tive o sonho em dezembro de 2008. Em junho de 2008, dia 16 de junho de 2009, eu embarquei. Nossa! Só que Uau, tem uma meses. história incrível aí, tá? 6 meses, Gui. Pouquíssimo tempo, Pouco né? tempo. Pra uma viagem, pra alguém que não tava se programando. Eu não, realmente foi inesperado, mas eu sabia que era Deus que tava me mandando, sabe? Que bom, amém. E aí o que acontece? Interessante que na verdade eu gostaria de viajar no dia 1º de junho. Sim. Dia 1º de junho de 2009, estava programado para viajar. Não tinha comprado a passagem ainda, que tinha umas questões de trabalho que eu estava vendo ali, eles iam me ajudar com a passagem, tinha uma história assim. Então, só que aí o meu aniversário é 15 de junho. O aniversário, aí eu já estava namorando, Aham. né? O aniversário de quem é minha esposa atualmente, a Priscila, na época a gente estava iniciando o namoro, é 8 de junho. Ela faz 8 de junho, eu faço 15 de junho e 12 de junho era dia dos namorados. Aham. Eu pensei, cara, eu vou viajar, eu vou ficar 3 meses fora, então eu vou esperar passar essa data Claro. e eu vou no dia 16. Pra E aí aproveitar. eu mudei a data da viagem. Ah, E aí o meu voo era um voo, eu ia de Porto Alegre pro Rio, do Rio eu pegava um voo pela Air France até Paris. Aham. E depois de Paris eu ia para Milão, na Itália. Aham. E o voo era esse, o voo internacional era um Rio-Paris, tá? No dia 1º de junho de 2009, aquele avião da Air France que eu ia, ele caiu. Nossa! Não sei se tu lembra daquele acidente que foi Sim, horrível, do né? voo da Morreu Air France. quase 300 pessoas, né? Nossa! Eu tenho isso num testemunho, tem então o número do... Era pra tu estar naquele voo. Era pra mim estar no dia 1º de Caramba! junho de 2009. E eu, por essas questões que na minha visão eram questões humanas, eu mudei a data. Só que na verdade Deus usou isso pra me livrar daquela situação. Isso aí. Então isso já é uma história, né? Não, isso aí já é um testemunho que pode ir pra vida toda, porque tu poderia ter... E infelizmente deveria aconteceu estar aquela morrido. tragédia que acabou, né? Hoje eu gosto de estudar um pouco sobre aviação. Mudou os rumos da aviação. Sim. Aquilo, né? Questões de segurança e tal. Mas era pra mim estar naquele voo. Nossa, No meu mas plano olha só, original eu estaria. né? Que história, né? A gente E faz aí- as coisas achando que é nosso desejo, não é, né? E aí Deus usou aquela circunstância que teoricamente seria humana pra me livrar. Eu fui no dia 16, claro, com medo, né? Nossa, As pessoas, imagina, nossa, mas tava caiu o todo- avião. E aí aquelas piadas e tal. Sim, todo mundo Mas com deu medo. tudo certo, a gente foi, dia 16 embarquei, fui pra lá, fiquei os 3 meses. Foi um tempo difícil, né? Porque é tudo difícil. Eu cheguei lá sem saber falar italiano. Pois é. E eu tava no meio de um convívio de italianos numa base missionária que recebia missionários do mundo todo. Uau. Então o idioma ali era italiano, era inglês, não falava nenhum dos dois. Sim. Então eu tive que ir aprendendo as coisas. Uhum. E o interessante dessa história, tá, mas o que tu foi fazer lá? Cara, eu cheguei lá e falei pro pastor assim, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu vim pra cá porque eu tive um sonho e Deus me mandou. Tu não sabia mesmo. E aí ele disse assim, cara, fica aí, né? Ajuda aqui na igreja, me dá umas aulas de violão aqui pra mim, ajuda aqui na coisa, porque a igreja dele é assim, é uma base de Jocum, onde eles tinham, um dos ministérios era uma igreja, uma plantação de uma igreja. Uhum. Ele, o pastor, ele era o líder da base, ele pregava, ele cantava, ele tocava, ele fazia tudo, e ele tinha um amigo francês que era o obreiro dele, só tinha esse obreiro. Uhum. E a família do pastor.
Aí eu cheguei lá e falei isso pra ele. Eu cheguei lá sem saber o que ia fazer, né? Só tava obedecendo aquela direção que tu direção de Deus, Sim. tá? Que legal. E aí, cara, uma semana depois que eu estava lá, esse pastor sofreu um acidente de motocicleta. Ele tinha uma moto, uma BMW, aquelas motos grandes, sabe? E ele se arrebentou, assim, ele quase morreu. Ficou hospitalizado mais de mês. E aí eu me lembro que eu tava no meu quarto, né? Eu tinha um quarto que eu ficava na base, né? E aí esse francês, que é amigo dele, bateu no quarto e disse, olha, Guilherme, era Giuseppe o nome do pastor. Giuseppe, ele continua lá, tá vivo. Sim, tá vivo ainda, né? ainda é. O Giuseppe sofreu um acidente e ele tá no hospital. Parece que a coisa foi feia, né? Agora tu sabe o que tu veio fazer aqui. Tu veio aqui para nos ajudar. Uau. E aí, cara, eu tive que assumir toda a questão eu tive que ajudar ele. Ele acabou assumindo a igreja. Eu era o obreiro dele. Então eu fazia de tudo e eu tinha que ministrar os cultos. E era um culto bilíngue, era inglês e italiano. E aí eu ensaiava 5, 6 horas por dia para conseguir chegar no final de semana e ministrar. E tu não falava nessa época nada de italiano. Eu fiz um cursinho aqui de 2, 3 meses que eu aprendi assim quase nada. Né? Hoje é tranquilo para mim, eu me viro bem, assim, entendo. Sim. Né? Mas na época foi bem difícil mesmo. Como é que tu te sustentava nesse período lá? Claro que com uma semana tu já teve alguns cargos, algumas funções, imagino que tiveram ajuda, né, da comunidade e tudo mais, não sei também como é que era, na verdade, mas como é que tu se sustentava? A missão lá era a missão Jocum, né? Missão Jocum, os missionários, eles têm que buscarem o seu autossustento. Sim, né? Hoje eu sei que muita coisa mudou, mas por muito tempo foi assim. Eu saí daqui com recurso próprio. Sim. Peguei minha indenização da empresa, eu estava há alguns anos, 10 anos já na empresa. Eles me ajudaram, inclusive com um valorzinho mensal ali, né? Então, eu fui com recursos próprios. Mas a congregação em si não te ajudou? Alguma coisa sim, né? Mas foi pouca coisa, assim, aquilo que veio de... Eu não fui como... eu não fui nessa direção. Sim, né? missionário tipo assim, daquela igreja. Independente ali. De me ajudar. Não, eles me apoiaram em tudo assim, mas financeiramente mal dava para pagar as contas da igreja. A verdade é essa, né? Essas igrejas menores, a maioria mal conseguem... Sim, administrar né, as próprias contas. O que tem que pagar ali, né? Então, e como eu tinha um recurso, eu consegui, né? E graças a Deus deu tudo certo. Voltei ainda com recurso de lá, porque daí aí Deus vai abrindo, tu vai indo, tu vai andando e Deus vai abrindo portas. Sim, que legal. Cheguei lá, daí tu recebe ajuda, né? Vou te pagar tal coisa, vou te pagar a viagem pra lá, vou te pagar não sei o quê, e aí as portas vão se abrindo. Tem muito brasileiro lá onde tu morou? Não digo na Jocum, eu digo na Itália mesmo, tem muito brasileiro. Na Itália tem, agora cada vez mais, porque o que ocorre, tá? Eu acabei nessa segunda ida para a Europa, eu consegui a nossa cidadania italiana porque minha esposa é descendente de italiano. Sim, tu comentou então, que tu nem sabia disso. Existe uma lei na Itália que diz assim, que a cidadania, o italiano, ele é italiano pelo sangue. Então, se tu tem o sangue italiano, seja porque tu nasceu ou porque algum ancestral teu nasceu, tu tem direito de tu é italiano pelo sangue, mas tu precisa pleitear o reconhecimento disso junto ao governo. Então, são mais de 30 milhões de brasileiros que são descendentes de italiano hoje no Brasil. Tem muita gente, talvez você seja descendente e nem saiba. Nem sabe. Né? Então, porque houve uma imigração muito grande a partir de 1875 para cá. Então, e como não existe, na lei italiana não existe, tipo assim, tem que ser só um neto ou bisneto, não. Né? Qualquer pessoa de qualquer grau de ancestralidade. Da minha esposa são seis gerações. E a gente conseguiu, entendeu? Caramba. Bem difícil, eu levei 6 meses pela graça de Deus, porque o pessoal às vezes leva 10 anos para conseguir os documentos. É verdade. Né? E eu consegui em 6 meses, assim, com direções de Deus mesmo, assim, coisas assim que fiz tudo sozinho. Sim. Só precisei de um advogado lá na Itália para entrar com o processo para mim. Daí ele entrou o processo lá? Lá. Ah, entendi. Né? Fiz via judicial. Que documentos são esses? São certidões. Certidões de nascimento, de casamento e de óbito de todos
de toda a linhagem. Que legal. Desde o cara que veio de lá, que precisa descobrir quem foi ele. Sim. Desde do antenato, que eles chamam, que é digamos, o patriarca lá de trás, que saiu da Itália em determinado momento e veio para o Brasil, até todas as gerações, até chegar a você. Tu tem que ter toda a certidão de nascimento, casamento e óbito. E isso não é um processo fácil de tu conseguir localizar tudo isso. Pois é, né? demora, por isso que às vezes demora. Inclusive a certidão de nascimento dele lá na Itália. Então, mas através da internet, né, a gente conseguiu pesquisar, descobrir o lugar que ele nasceu, descobrir, porque lá naquela época era a Igreja Católica que emitia os certidões de batismo. Descobri a cidade, entrei em contato com o Papa, com o padre da cidade. O cara conseguiu achar o registro dele num livro lá e me mandou pelo correio a certidão, cara. Olha aí, ó. Então foi bem legal, assim. Que legal. E foi bem rápido, assim. Foi bem Deus conduzindo as coisas mesmo, sabe? Que legal. E aí, o que acontece? Em função disso, respondendo a tua pergunta, muitos brasileiros estão descobrindo isso e estão indo para lá para reconhecer cidadania e morar lá, porque é Europa, né? Tem certas facilidades, então, né? A moeda é o euro, tem segurança, né? A moeda é mais valorizada, o custo de vida é menor. E tem segurança mesmo? Tu consegue, assim... Tem. Não, tu anda tranquilo. Que legal. Tem, tipo assim... Aí eu falar da Itália, tá? Que é onde eu posso falar com propriedade, tá? Tem os seus pontos críticos, como em qualquer lugar, né? Se tu andar em Roma, por exemplo, na rua de bobeira, né? Ali com uma corrente de ouro no pescoço, tu corre o risco, não do italiano, dificilmente o italiano não vai te roubar, mas daqui um pouco lá um estrangeiro, né? Ali do leste europeu, lá, da Romênia, da Bulgária, sei lá, da Albânia, ou uma pessoa que a lei italiana daqui um pouco não vai ter um poder, né, sobre ela. Sim, porque tem muito turista também que vem de fora, ali é todo mundo próximo, né? Até brasileiro que vai para lá para dar golpe, fazer coisa errada. Então, existem esses pontos que são mais críticos, mas não tem nada parecido com o que é aqui, entendeu? Sim. Então, tu não tem essa preocupação de tu andar na rua, vou tomar um tiro, vou ser sequestrado. Um pequeno furto acontece, né? Dificilmente alguém vai te parar na rua com uma arma. Na Itália é muito difícil isso, né? Tipo, a própria máfia italiana, ela não lida com esse tipo de coisa, ela lida com coisas milionárias, tem um PIB bilionário. Sim, e existe a máfia? Não, existe de fato. É mesmo, de fato existe. Né? Existe, mais pro lado sul da Itália, que eles chamam da máfia italiana e tal, né? Que é um tabu, assim, né? Não se fala em máfia na Itália. Então, aqui eu tô no Brasil, eu posso falar, mas lá, tipo assim, tu for falar com um italiano, não se usa esse termo, a máfia, porque eles evitam a tocar esse assunto. Uma coisa meio velada, assim, todo mundo sabe que tem, mas ninguém comenta muito. Todo mundo sabe, eles estão inseridos em todas as esferas da sociedade, desde a política até os negócios e tal, eles têm negócios, né? Então eles lidam com muita grana, eles não fazem assaltos, coisinhas assim, sim. Esses crimes então, é um país seguro, tem boa qualidade de vida. Sim. Né? Então, e quais os direitos, além de morar lá, Gui, que tu adquire como um cidadão italiano, uma cidadã italiana, assim? Morar lá, ok, né? Comprovar, enfim, residência. Tu tem os direitos e deveres de um cidadão comum nascido lá mesmo. Um cidadão não só italiano, de um cidadão europeu. Interessante falar isso. A Itália faz parte da União Europeia. Sim. Então, por exemplo, tá? Eu posso hoje, se eu quiser, eu posso morar em qualquer país da União Europeia sem problema. Que legal. Eu chego com o meu passaporte. Eles abraçam quem é da União, claro. Eu chego em Portugal, por exemplo. Tá? Posso chegar hoje em Portugal, vou alugar um apartamento, vou fazer o meu endereço ali, meu comprovante de endereço. Olha só. Né? Faço o CPF deles, porque cada país tem o seu eu chamo de CPF, mas é outro nome, né? Sim. Que é o código fiscal para poder recolher tributo. E aí faz um documento lá, bem simples, e tu pode morar lá à vontade, trabalhar, estudar. Que legal, tu sabe que eu tinha a ideia de que cada país tem um visto. No caso, assim, Itália, eu sou cidadão italiano, mas aí os meus direitos, tudo, é só na Itália. Se eu for a Portugal, tem que ser cidadão português, sabe? Eu tinha essa impressão. Não. Que legal. Porque eles são um bloco econômico, né? Então, a regra internacional é essa. Você estrangeiro, para morar no país, você precisa ter um visto. Sim, né? Daí se tu vai em vários países, tu tem que ter o visto de todos os países. Visto de cada país, tá? Tem países que são mais fáceis, outros mais difíceis. Porém, a União Europeia, se tu é cidadão europeu,
né? Italiano, português, polonês, alemão, né? Inglês não, porque a Inglaterra saiu fora. Sim, né? O Reino Unido saiu fora. Né? Espanhol, França, todos aqueles países, né? São 20 e poucos países. Tu pode morar tranquilamente, legal, tu pode cara. morar e tu tem livre acesso ao bloco. Que legal, isso Então, que é tipo, diferente. Né, eu que com não meu sabia. passaporte italiano, eu consigo transitar por toda a União Europeia sem imigração. Que legal. Eu passo reto na fronteira, né? Tô no aeroporto, eles não têm nem... Eles têm bastante tecnologia lá. Então eles têm cancela eletrônica. Meu passaporte tem um chip, eu boto o passaporte na cancela e passo reto. Eu não preciso nem falar com o policial. Caramba! Então é muito tranquilo, entendeu? Uma Por isso facilidade. que é vantajoso para quem é brasileiro. E por isso que muito brasileiro tá indo para a Itália, por exemplo. Sim, né? sim. Para conseguir a cidadania, por exemplo, para ir morar na Irlanda, que paga um bom salário. Para ir morar na Bélgica, onde se tem uma boa qualidade de vida, muito emprego e bons salários. Sim. Então o pessoal vai até a Itália, faz a cidadania italiana, quem é descendente, e migra para esses países que tem uma economia, a Alemanha, que tem uma economia forte. Que legal. Para ir trabalhar lá e fazer a vida, né? E eles têm algum preconceito com brasileiros ou nada? Eles têm, o europeu em geral, depende de pessoa para pessoa, tá? Sim, sim. O europeu em geral, ele tem preconceito com estrangeiros, isso é fato. Tá? Qualquer um. Então, vou falar da questão da Itália, principalmente, tá? Eles têm, principalmente a parte norte, eles são muito... O norte da Itália, ele era germânico. Ah, sim. Então, ele pertencia ao Império Austro-Húngaro. Né? Então, era Áustria aquilo ali. Então, tanto é que tem uma região do norte da Itália que fala alemão. Sim. Então, o idioma oficial da Itália é o italiano. Sim. Porém, no norte da Itália tem uma parte que fala italiano-alemão, mas a principal é alemão. O oeste da Itália, o norte-oeste, fala francês. Francês italiano, mas prevalece porque está na fronteira com a França. E a Itália, ela é a união de vários reinos. Então, cada região da Itália tem seu dialeto próprio. Então, isso são coisas que pessoas não sabem. É verdade. Né? Que a língua oficial da Itália é o italiano. Porém, cada região da Itália tem reinos, todos os reinos, que se unificaram, né, para formar a Itália. Então, tu vai na região no norte, tu vai encontrar vários dialetos em cada regiãozinha, né, do norte, no Vêneto, na Lombardia, né, no Trentino, cada uma tem o seu idioma específico e muitas vezes ele é totalmente... Tu não entende o que eles falam. Sim. Né? E esse povo mais do norte, eles são mais preconceituosos. Sim. Então, principalmente... Eu não tive muito problema porque eu sou muito branco. Sim, então, sim. A minha esposa também, né? Mas uma pessoa um pouco mais escura se enfrentaria algum tipo de olhar. Então a gente percebia que o pessoal da África sofria preconceito, sofre preconceito. E até mesmo os brasileiros que têm uma cor um pouco mais acentuada, mais sim, escura por causa da questão, né, da nossa miscigenação. Né? A gente viveu isso bem claramente. A gente foi em 2016, a gente fez uma viagem lá de passeio. E aí eu tenho um amigo que mora... Esse francês que eu te falei, ele mora na Suíça hoje. Eu fui visitar ele. E aí a gente foi visitar ele, a gente pegou um trem da Itália para a Suíça, atravessar a fronteira. Sim. Passou os agentes de imigração no trem, olharam para nós, passaram reto. E pouco para frente tinha um brasileiro e ele tinha uma cor mais escura. Uma cor um pouco mais escura ali. Aí pararam ele. E, cara, pensa que complicaram com o cara. Nossa. Complicaram, fizeram um monte de pergunta para ele, teve que dar um monte de explicação. Ficaram ali em cima dele. Dali até a Suíça é rápido? Da Itália à Suíça? Dá 1 hora. 1 hora? É, divisa, é bem pertinho do norte. norte. E a temperatura é muito frio? Suíça, Itália? O norte da Itália é frio, né? Tipo, neve abaixo de zero, né? Sim. Porque a Itália é uma bota, né? Sim, né? Ela é uma península, então o norte dela é frio, faz fronteira com a Suíça, faz fronteira com a França, com a Áustria, com a Eslovênia, né? A Eslováquia. E o sul já chega lá no Mediterrâneo. O Mediterrâneo já não é tropical, mas é quente. É quente já. Né? Então tem esses paradoxos assim. Então tem a Itália fria e a Itália quente. Né? O verão da Itália basicamente é quente e o inverno é muito frio. E essa parte da Itália mais perto da Suíça é fria, então? É muito frio. Quando tu foi visitar teu amigo lá na Suíça, era bastante frio?
Era no inverno. Ai. A gente pegou, é que a questão é, eu e a minha esposa, nós gostamos muito do inverno. Ah, que bom, então tá. Então, pra nós é ótimo, Legal. entendeu? Então, a gente até prefere, quando vai pra lá, a gente prefere ir no inverno, porque a gente gosta do inverno. Que legal. Né? Então, Então, tem, de fato, muito preconceito, assim. Sim. Tá? A cidadania italiana, ela nos ajudou muito a nos blindar do preconceito. Sim. Então, até junto à igreja. Sim. Então, a gente chegava com o pessoal da igreja e tal, os italianos que nos conheciam, eles falavam assim, para nos apresentar para os outros, eles diziam assim, ó, eles vieram do Brasil, mas eles são italianos. Eles deixavam muito claro isso. Por quê? Porque se nós ficássemos como brasileiros, isso já ia gerar uma barreira. Entendi. Mesmo, né? Mas isso não é uma regra geral, tá? Sim, tem muito italiano que, nossa, assim, nós fizemos muitos amigos que, tipo assim, muito incríveis, assim, sem preconceito, sem nada, querendo saber como é que era o Brasil, dizendo que sonhavam em visitar o Brasil e tal. No início da pandemia, tu estava lá. A gente pegou toda a pandemia. Ai. Me conta um pouco como foi. O que acontece, tá? A explosão da pandemia começou ali mais ou menos em janeiro, só que foi numa região da Itália, que é a região da Lombardia, que fica ali mais ou menos em Milão, ali, aquela região, tá? Nós não estávamos naquela região. A gente estava morando no Abruzzo, que é uma região mais pro meio da Itália, que é uma região que fica mais perto de Roma, né? E que não foi tão atingida. Então, a nossa região foi uma das regiões menos atingidas pelo coronavírus. Porém, o governo italiano, ele não regionalizou a pandemia. Entendi. Quando começou a dar os problemas sérios lá, eles fecharam o país todo. Uau! Independente das regiões. Então a gente ficou bem, né, reclusos, e lá realmente foi o lockdown de verdade. Fechou tudo mesmo. Nós ficamos 2 meses onde nós não podíamos sair de casa. Para sair de casa, a gente tinha que fazer uma autodeclaração, preencher um documento, onde nós diríamos onde nós estávamos indo e para quê, o que a gente ia fazer. Porém, a regra era só pode farmácia e supermercado. E quando a coisa apertou mesmo, supermercado a 1 quilômetro da tua casa, no máximo. Nossa, e se não tivesse? Daí podia estender um pouquinho. Não, aí sim, mas tem, porque sempre realmente funciona, as coisas funcionam muito bem. Supermercado perto, funciona bem. Então a gente só podia sair de casa durante 2 meses inteiros, a gente só saía de casa para ir no mercado com o papel no bolso. Né? E nós vimos muitas vezes, a gente ficava na sacada lá do apartamento que a gente estava morando, pessoas que estavam na rua e a polícia parava e muitas vezes eram multados, e era, se eu não me engano, 400 euros a multa. Uau, era uma multa alta. Multa alta. E outra coisa, que quem complicasse ia pra cadeia. Cadeia direto, cadeia, assim? Entendeu? Tipo assim, ó. Caramba! O policial chegava, onde é que tu tá indo? Não sei o que, não. Vou te multar. Multava. O cara, mas não sei o que, então tá, vem comigo. Já levava preso? Já levava preso. Caramba! Levava a sério. Porque lá realmente, né? Óbvio, né? A diferença que tem, né, da Itália e outros países da Europa, como todo, que a lei funciona. Então, sim. E o pessoal respeita bastante, assim. Sim, né? difícil alguém Tem fugir. gente que burla a lei, que complica, tem em tudo que é lugar do mundo. Sim. Isso aí. Mas a polícia é uma polícia que realmente efetiva e que é respeitada realmente pela população e tal. E eles têm um respeito, assim. Que legal. Então, foi um momento conturbado, porque a gente foi com uma expectativa, né? Nossa expectativa qual que era? A gente ia chegar na Itália, fazer nossos documentos, porque a gente tinha cidadania reconhecida através de um documento judicial, mas tem que chegar lá e fazer documento. Sim. Identidade, passaporte, CPF, toda aquela coisa arada. E a gente chegou lá e fechou tudo, e a gente não conseguiu fazer, não estava conseguindo, e a gente queria trabalhar, né? Pra gente poder ganhar sim, 1 euro para poder óbvio. nos manter lá, porque Claro. só, né? O real quase chegou a 7 por 1. Nossa. Lá, né? Então é um custo muito alto. Né? E aí daí a gente ficou, daí as coisas quando chegou lá pro mês de maio, começou a abrir, a gente conseguiu, né, a identidade. Encaminhamos o passaporte
E aí, nesse meio tempo, a gente entendeu que não fazia sentido nós ficarmos lá, porque o país ainda estava muito fechado, né? A economia abalada por causa da questão do coronavírus, tudo fechado, fechado mesmo, fechado de... né? Fechado, e aí decidiram Aberto voltar. assim, ó, supermercado, farmácia, fruteirinha, as lojas em geral, tudo fechado, muito complicado, assim. E a gente decidiu, não, vamos voltar pro Brasil, Sim. porque no Brasil a gente tem casa própria, né, não paga aluguel. No Brasil a gente tem condições de trabalho muito mais fáceis, né, porque a gente tem profissão e tal. E aí a gente tomou essa decisão de voltar e foi muito bom, entendeu? Que Porque legal. daí nisso novas perspectivas se abriram. Que legal. Né? O que aconteceu quando vocês chegaram? Já chegamos lá no início, eu já voltei a trabalhar, né? E eu já estava com as ideias de livros, então eu já... Lá na Itália, como eu fiquei muito tempo parado por causa da pandemia, eu tive várias ideias de livros para eu poder escrever. Então esse livro aqui, o Apocalipse... Sim, né? sim, esse livro aqui que tu estava comentando, inclusive, nos bastidores, é ótima a história dele. O livro Apocalipse... Maravilha. Ela é uma história que ela foi, né, alicerçada e criada lá na Itália nesse tempo. Sim. Então lá que eu fiz toda a minha pesquisa, né, que eu recebi a inspiração para poder escrever o livro, né? Então tanto é que se você olhar na capa tem um coliseu aqui, tem a questão da pandemia, porque ela é uma ficção, né? Ela é esse é o primeiro livro de uma trilogia. Ele é uma ficção que o personagem principal é um italiano e a história, o centro da história é na Itália no momento a história começa no momento que estoura a pandemia. Caramba. E aí vai, né? Daí é uma ficção futurística, né? Sim, até, o problema né? é que não termina ainda. Por enquanto esse ainda... é o primeiro livro, depois tem mais 2 livros, Deixa né? a gente curioso aí, né? E é legal que tu falou que é uma história fictícia, mas a princípio usando elementos reais, né? Lugares Exatamente. que existem de então, fato. Então, o personagem principal é um italiano que não existe. Sim. Tá? Porém, eu usei no texto locais e situações reais. Que legal. Então, muito por exemplo, legal. a casa que ele mora existe. Sim, né? Os lugares que ele tem uma parte da história que o filho dele, o neto dele mora nos Estados Unidos e o neto vai visitá-lo, né? Um pouco antes da pandemia. Vai visitá-lo e eles vão fazer, e ele leva o neto, aquilo foi uma festa para os dois, né? Sim, que é um neto jovem, 14 anos. Imagina. E ele leva ele para conhecer Roma, para conhecer Nápoles, Legal. e eles fazem, e todos esses locais que eles vão e as experiências que eles vivem são locais que eu fui e experiências que eu vivi. Uau. Então, é uma ficção com elementos de verdade. Que legal. Ele não é um livro, apesar do nome Apocalipse, ele não é um livro escatológico. Sim. Então, eu não estou criando doutrina bíblica em cima dele. Sim. Traz elementos bíblicos, né? Mas a intenção do livro Apocalipse é fazer as pessoas pensarem e refletirem e adquirir um conhecimento que não está assim à disposição para todo mundo. Entendi. Tem muita coisa aqui que você vai ler, vou te deixar um para você de presente. Poxa, vou ficar feliz demais. Onde tem muita coisa, não sabia que isso aqui existia. E é de tudo fato, real. Histórias que realmente aconteceram, situações que realmente aconteceram, né? Muito legal. Então eu faço uma abordagem da temática UFO, né, aqui. Né? Daí tu já linka um pouco com... Trago um link dessa questão de aparições de discos voadores. Será que isso realmente existe? Será que isso é coisa da cabeça das pessoas? Será que isso é tudo uma mentira? Então, qual a relação disso com o fim dos tempos? Qual a relação disso com o anticristo? Então, eu trago toda essa abordagem, né? UFO, na verdade, quando eu iniciei, né, a estruturar o livro Apocalipse, o nome desse livro não seria Apocalipse, né? Ele seria um outro nome. Sim. E o intuito de iniciar, né, esse projeto era ser uma resposta àquele livro Eram os Deuses Astronautas, tá? Porque eu considero a teoria dos antigos astronautas, ela é antibíblica, né? E ela coloca Deus numa posição que Deus não está. Sim. Né? Ela coloca Deus como algo muito distante, coadjuvante, quase inexistente. Sim. Então, após estudar bastante esses caras, né, o Eric, né, que foi que escreveu o livro, e hoje tem até seriado na televisão,
no History Channel e tal, Sim. eram os deuses astronautas, alienígenas do passado. Também, tal. né? Tipo assim, é legal, mas eles trazem a história da humanidade, né, de uma forma, não é que eles não creem que Deus tenha participação, mas Deus fica quase que um coadjuvante da história, né? Fica em segundo plano. E muita gente tem se deixado levar por essas, né, fábulas, digamos assim. Então o que eu quis trazer? Uma resposta a isso, mas nisso, quando eu comecei a escrever, comecei a trazer essa temática relacionada a fins de tempos, então misturou as duas coisas. Então virou uma ficção futurística que tem uma relação com a questão do fim dos tempos, né? Com o reinado do anticristo, governo global, a vinda de Cristo. No último dos livros eu trago a vinda de Cristo. O segundo livro se chama? O segundo livro vai ser Anátema. Anátema, né? Que seria o maldito, né? O amaldiçoado, a maldição, né? Que vai o segundo livro, né? Que é para sair agora 2022. Legal. Ele vai falar basicamente sobre o reinado do anticristo. Legal. Mas não com aquela visão escatológica tradicional. Sim, uma história mas também, dentro né? do enredo de uma ficção, né? Mas com elementos de verdade. Sim. Né? E o terceiro livro, que vai ser o Escatos, que é o fim dos tempos, né? Que eu vou trazer a abordagem da vinda de Cristo, né? Mas para finalizar a história, e o fim da história é sensacional. Que legal. Tu já tem um fim? Já tem. Ah, já tem um fim. Que legal. O fim da história foi um sonho que eu tive. Nossa, cara. Tipo, um sonho que eu tive que mudou assim mudou a minha visão em relação a Deus. Ah, que legal, né? muito bom então, saber. E aí eu vou trazer pro fim da história. Né? Ele é um fim surpreendente. Eu trago a visão que eu tive do sonho pro fim. E o fim é surpreendente, né? Uau, cara, muito incrível. E esse é o teu segundo livro? Esse é o segundo livro que eu publiquei. Que tu publicou. Né, o primeiro livro foi esse. O primeiro livro foi inspiração. Inspiração, tá? Depois fala também, pode mostrar. Depois fala o livro onde Inspiração, né? tá? Ele tá esgotado. Ah, não tem mais. Ele tá esgotado para vendas, mas agora em 2022 eu quero fazer uma segunda edição dele. Olha. Eu quero trazer um complemento nessa segunda edição. E eu conto a história da Itália nele. Que legal. Então essa é a minha experiência de 2009, só que eu quero complementar com as experiências que vieram depois. Sim, claro. Então aconteceu muita coisa depois de 2009. Quer enriquecer ele, claro. Então eu vou aumentar ele e a princípio eu vou fazer ele em 2 idiomas. Né? Ele vai ser bilíngue. Que legal. Então, a princípio, ou ele vai ser português e inglês ou português e italiano. Que legal. E tu escreve em italiano também? Tu escreve em italiano? A gente vai tentar. Né? Mas aí a gente chama um profissional para fazer. Claro. Né? Porque eu não sou um profissional da língua portuguesa. Sim, exatamente. Então, o que acontece? A gente tem que diferenciar o autor do escritor. Isso aí. É uma coisa que até tu me ensinou que era. O autor é aquele que cria a história. Isso. Né? Ele é o dono da obra. Nem sempre ele é escritor. Exato. O escritor profissional mesmo são poucos. É verdade. São profissionais mesmo que estudam, né, que têm um conhecimento muito amplo da língua portuguesa, ou do seu idioma, seja qual for o idioma. Mas o autor, qualquer pessoa pode ser um autor. Eu estou finalizando um livro agora onde ele foi feito através de áudios. Então, a pessoa me contratou, né? Fiz entrevistas com ela através de áudios, onde ela foi contando a história, é uma biografia, né? E aí ela foi contando a história dela e eu tô transcrevendo a história dela. E aí a pessoa não precisa dar detalhes, ela vai falando mais ou menos sobre, tu vai colocando algumas coisas. Exemplo, fulano tava de noite, daí tu bota onde ele estava. Depende muito do qual é a intenção do livro. Ah, sim. Dá para romancear e às vezes não se romancea tanto, porque depende do que a pessoa quer, né? Legal. Qual é o impacto que a pessoa quer com aquele material. Legal. Então, o autor nem sempre ele é escritor. Isso é interessante. E nem sempre o escritor, às vezes, ele é autor também, mas existem profissionais hoje no mercado editorial, que a gente chama de ghostwriter, que são os escritores fantasmas ou escritores ocultos, que eles trabalham simplesmente escrevendo livros para as pessoas. Que legal! Né? Então, a questão, né, do italiano, eu vou escrever a base, mas vou passar para um nativo,
Sim. onde esse nativo, que tem um amplo conhecimento da língua, vai fazer uma tradução Sim. adequada, entendeu? Que legal. Isso serve para qualquer outro idioma, se for para o inglês também, né? E esse foi em que ano que tu escreveu a Inspiração? Esse livro, o que acontece? O livro Inspiração, ele é o complemento de um projeto chamado Inspiração, Legal. que é um projeto musical. Sim. Então, o que acontece? Esse livro foi escrito em 2013. Ah, antes desse aqui. Esse aqui que ano que foi? 2019. 19, 13 e 19. Teve um hiato aí de alguns anos. Ele foi escrito em 2013, só que ele foi publicado só em 2018. Por quê? Pela dificuldade da questão editorial. Então, meu intuito hoje em trabalhar, em ter criado a editora Xbooks, é justamente, olha quantos anos que eu levei para conseguir uma porta para poder publicar o meu livro. É verdade. De 2013 até 2018. Não, muito tempo. Então, muita porta na cara, muita proposta sem condições de pagamento, que eu não conseguia pagar. Que acontece, como eu comentei contigo. Então, que às vezes os custos são muito altos. Muito altos. Então, quando chegou em 2018, eu consegui uma porta que se abriu, onde eu consegui publicar ele. O que é o livro Inspiração trata? Sobre a questão da temática da inspiração. Legal. A importância da inspiração, o que é inspiração, fontes de inspiração, inspiração na Bíblia, a importância da inspiração para a nossa vida, para nós podermos produzir resultados que vão durar por toda a eternidade. Não? Então, o livro trata dessa temática. Muito legal. Né? E traz algumas experiências pessoais aqui, minhas relacionadas à questão da inspiração também. Que legal. Então, como compositor. O projeto Inspiração, um projeto musical, onde eu gravei um CD chamado Inspiração. Né? O nome é porque quando Deus me trouxe essa missão de escrever, de gravar o CD, eu não queria gravar o CD. Deus me disse, eu quero que tu grave um CD e vai ser assim, assim, assim. Me deu a diretriz do CD. Caramba. Isso foi em 2011 para 2012. E eu disse para Deus, tudo bem, Senhor, mas eu faço tempo que eu não escrevo nada. Então eu preciso de inspiração para escrever. E nisso, realmente, eu falo sobre isso no livro. É como se realmente essa irmã que eu tô escrevendo no livro, a irmã Juscelê, ela fala que Deus desceu o rolo. Né? E Deus desceu o rolo, cara, e eu consegui, por ter uma ideia, a minha vertente musical era do rock, né? Eu toquei rock muitos anos e tal, rock pesado, inclusive, né? Mais um lado do heavy metal e tal. E eu nunca gostei muito de instrumentos de sopro, né? Trompete, trombone, sax, eu não gostava muito. E Deus começou a me trazer na minha mente linhas, né? De sopros. Então o CD, ele tem muitos naipes de sopros no CD. Cara. Que eu não gravei, porque eu não sei tocar nada de sopro. Sim. Mas toda a composição foi minha e coisas que vinha. Por exemplo, a primeira música tem... coisas que Deus me trouxe. Uau, que legal. E eu repassei pro cara, pra quem foi gravar, e eles gravaram. Muito show. Aquilo. Então foi a inspiração. E pras letras também. Então foi um projeto, foram 5 anos... Nesse projeto tocando em um monte de lugar, com banda, né, e tal. Muito legal. Muita gente foi abençoada, então tem umas músicas que realmente Deus abençoou muita gente através dessas músicas, né? Até que chegou um momento que Deus diz assim, pessoal, chegou. Né? Esse projeto, por enquanto, para. E dentro desse projeto eu resolvi escrever o livro. Dentro dele, não no final dele, que legal. 2013 foi o nosso auge, assim, 2013, 2014. Então, dentro do projeto, eu pensei, também vou escrever um livro para complementar o projeto. Porque eu falava muito de inspiração e eu queria ter isso escrito. Uau. E aí o livro, só que ele foi publicado só em 2018. Pois é, né? E isso te bateu uma indignação santa para criar a tua empresa, é uma editora, não é? É uma editora. Com tudo legalizado, tudo ok para ajudar também, né? É uma pessoa jurídica, né? O que acontece? Agora, em 2021, é uma editora que surgiu nesse ano. Sim. O que ocorre? Eu já estava retornando da Itália no segundo semestre de 2020, eu comecei a escrever muito, 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 e o formato de publicação que eu estava tendo não estava assim... o custo até que não era alto, mas ele não me oferecia tudo o que eu queria, Entendi. que eu precisava. Então eu comecei a fazer uns cursos, né? Comecei a fazer
umas mentorias com o pessoal, né, também envolvido com livros. Sim. E ali, junto a eles, eu recebi realmente... Eles me inspiraram, né? Por que não abrir uma editora? Sim. Por que não abrir a tua própria editora? E aí eu recebi esse desafio e eu pensei, é possível. Né? É que na minha cabeça que a gente tem muitas limitações por falta de conhecimento. Eu até mesmo acho que seria impossível, assim, muito difícil abrir uma editora. Na minha cabeça, primeiro, como é que eu vou abrir uma editora se eu não tenho uma gráfica para imprimir os livros? Sim, né? Só que eu não sabia que 90% das editoras não tem gráfica. Terceiriza, né? Então, não tinha essa noção, era falta de conhecimento, né? Sim. Então... Que legal, cara. É interessante tu trazer essa realidade como... como a questão da publicação de livros, né? Já que a gente está falando desse assunto, até para os telespectadores aí. Sim. Não é realmente... Por um tempo foi muito difícil, tá? Mercado editorial. Porém, hoje, tá? A pessoa que se dedicar, que ela realmente... Ela vai ter que correr atrás e vai ralar bastante, mas ela, inclusive, consegue publicar o seu próprio livro. Sim. Sem a ajuda de ninguém. Vai dar um trabalhão. Sim, bastante trabalho, porque ela tem que encontrar os caminhos para isso. Sim. Mas é possível hoje uma pessoa fazer o seu próprio livro. Caramba! Tá? Para essas pessoas que têm uma dificuldade, tanto no escrever quanto no criar toda a obra, surgiu a editora para suprir a minha necessidade, mas ao mesmo tempo prestar esses serviços. Isso é legal que tu fale, né? Para ajudar. ajudar. É viabilizar, né, a um custo razoavelmente baixo, né, e oferecendo alguns serviços que algumas editoras prestadoras de serviço não fazem. Sim. Então, existem várias editoras prestadoras de serviço hoje. Caramba. Só que muitas delas prestam alguns serviços que não suprem toda a necessidade do autor. Sim. A nossa proposta é ir além. Então, a nossa proposta como editora é o quê? É te ajudar, muitas vezes até na escrita do teu livro. Pois é, tu comentou agora, né, que tu tá... Em muitos casos. Via áudio. Né, o livro, por exemplo, esse livro aqui que a gente escreveu, que a gente fez agora, é o nosso último livro publicado. É o Jungurs, o Mágico Quântico. Tá? Legal. Ele existe. O que é o Jungurs? Jungurs é um mágico, ele é um ilusionista. Ele existe de verdade. Ele existe, ele mora em São Paulo. Essa aqui é a esposa dele. Que legal. Né, a Carol. E ele faz apresentações para crianças em empresas, ele dá palestra. Então é um cara muito gente boa. E o cunhado dele, que é o Jornes, ele é um cara muito... Ele gosta muito de física quântica, dessas coisas. Sim. E ele chegou pro Jungurs e desafiou o Jungurs. Eu te conheço praticamente desde criança. E a tua história é muito legal. Que legal. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a tua história, vou criar uma ficção e vou fazer um livro. Que trica! E aí o Jungurs disse, ok, então faz. Aí ele fez o livro. E aí o desafio era publicar o livro. Pois é. Aí o Jungurs me descobriu na internet. Olha só. Entrou em contato, a gente negociou ali. E eles, cara, às vezes se enfiaram de cabeça. Que ficaram legal. muito satisfeitos, assim, porque o livro ficou muito bom. O livro é muito bom. Não, o livro ele é só pra vocês entenderem, ele tá muito bem escrito, publicado, aqui a fonte, a letra, então, tá tipo bem impresso. Assim, é um livro muito legal, né? Vale a pena, então você pode entrar em contato com a editora que a gente tem, inclusive. Isso, eu queria que tu deixasse contato também. E, cara, é um livro, é uma história, é uma ficção, mas ele é tão bem escrito que tu confunde a realidade com a fantasia. Que legal, né? Tu tá lendo aquilo, eu me confundi. Aí cara, é legal, eu fui obrigado a perguntar pra ele, tá, mas aquela história do vampiro é verdade? Porque é tão bem escrito que tu acha que aquilo é verdade. Tipo, tem uma história, uma parte, tem um vampiro, tem um lobisomem no meio da história. Que legal, mas tu foi atacado por um vampiro mesmo, não é verdade isso? Então, eu falo isso, as pessoas, mas vampiro não existe. Existe sim. Quem estudou o ocultismo sabe, né? Não é que nem o... Não é que nem o Drácula, né? O Drácula e não é que nem o Lua Nova, o Crepúsculo. Edward. Não é. Mas existem, mas são coisas que... Mas não vale a pena nem entrar nesses assuntos. Que legal, cara. Então, esse livro aqui, então, só para o pessoal entender, você que tem vontade, desejo, enfim, de publicar seu livro, né? Ou fazer uma revisão, alguma coisa assim, que também tem esse serviço. Como é que te encontra lá? É Xbooks no Instagram? O nome da editora, tá? É Editora Xbooks. Legal. X de X-Men, que é X Books. Né? Então, por que esse nome? Porque a intenção da editora é expandir para fora do Brasil. Então, a gente tem um interesse internacional. Legal. Então,
O nome da editora Razão Social no CNPJ, editora X-Books International Limitada. Legal. Para poder conseguir contemplar outras nações, que tem nações que só com inglês para te chegar nelas. Claro, tá? E o legal é que tu tem essa experiência de fora também. E o nome né? é X-Books, né? Que tu tem o Instagram, que é @editorexbooks, né? Tem o e-mail, editorexbooks@gmail.com. Que legal. Tem o nosso WhatsApp também, e para o próximo ano a gente vai ter a nossa página, né? Página de vendas, né? Vendas que eu já tô negociando, é um pouco caro, então estou ainda em processo de negociação para a gente construir uma página de vendas onde você que publicar com a gente, você vai ter o seu livro à venda na nossa página. Que legal, Então você vai ter uma página de vendas gratuita. Gratuita, né? Fazendo serviço para te vender. Que legal. E então, esse Inveja, como é que surgiu ele, Gui? Inveja. A questão do livro Inveja, tá? Então ele é um livro, é o nosso terceiro livro. Sim, tá? O primeiro foi Inspiração em 2013. Depois o Apocalipse. E depois o Inveja. Tá? Eu e a minha esposa, a gente vivenciou algumas situações na nossa vida, em nosso contexto familiar, que a gente observava que tinha algumas coisas meio que erradas, e a gente percebia que realmente, de fato, e a Bíblia fala de fato, de que são muitas e muitas e muitas passagens bíblicas que falam a respeito da inveja, né? E eles perseguiam Jesus porque eles tinham inveja. E fulano tinha inveja. E Caim matou Abel por inveja. Sim. Então, e os irmãos de José entregaram ele por inveja. Então, a inveja realmente é um conceito bíblico, né? E diante dessas situações que a gente viveu e a nossa observação no dia a dia, a gente percebeu, cara, esse negócio existe. E isso, dependendo em certos aspectos, é muito prejudicial, né? Claro. Prejudicial tanto na esfera física, como tem um impacto espiritual também. Na esfera física, tu vê a própria questão bíblica, onde um irmão matou o outro por inveja. Sim. Né? Onde os irmãos entregaram como escravo o próprio irmão por ter inveja, onde Jesus foi perseguido, né, muitas vezes, por inveja, porque os fariseus tinham inveja de Jesus, porque Jesus fazia aquilo que eles não faziam, né? Sim. Então a ideia desse livro, o que é? É esclarecer, né, um pouco esse assunto. É trazer um pouco de luz sobre esse assunto. Tá? Então, vale a pena. Tipo, o feedback que nós temos desse livro, ele é um livro pequeno, tem 68 barato, páginas. Pequeno, poucas páginas. A nossa proposta hoje sempre, pode ver que os livros, a maioria são pequenos. São, é verdade. Por quê? Uma questão para reduzir o custo, tanto para o leitor, né, para não ter um livro tão caro, para ele poder adquirir, e outra, porque as pessoas hoje não têm muito tempo. É verdade. Então, fazer um livro de 300 páginas, a maioria das pessoas não vão conseguir chegar no fim. Eu quero que o pessoal leia todo o livro. Sim, isso é muito bom. Então, eu prefiro também, fazer 3 livros, né, de 100 páginas do que fazer um livro de 300. Claro. Porque o de 100 páginas a pessoa vai conseguir ler com mais prestar atenção, facilidade, né? E esse aqui, Caminhando na Prosperidade, Paz e Felicidade. Isso. Esse é o último livro que eu fiz, tá? Esse é a nossa primeira publicação pela editora X-Books, agora no segundo semestre, tá? Ele surgiu como desafio de um curso, uma mentoria que eu estou fazendo. Legal. Onde eu deveria escrever um livro. Então eu decidi fazer um livro. Ele é um livro de autoajuda. Legal. Tá? Então ele traz alguns conceitos bíblicos sobre prosperidade, paz e felicidade. Ele traz conceito bíblico, filosófico. Então ele basicamente tenta trazer um pouco de luz sobre esses 3 temas que, desde os primórdios da humanidade, o que o homem busca? Né? Prosperidade, paz e felicidade. São 3 questões que, desde lá do Éden. É verdade. Né? A humanidade vem atrás disso e tem cometido atrocidades por causa a tal da prosperidade, que não é dinheiro prosperidade, mas né? Não está basicamente ligado. Pode também estar relacionado ao dinheiro, mas prosperar não é simplesmente tu ganhar dinheiro. Não. Né? Porque tem muita gente, que eu falo no livro, que tem muito dinheiro que é endinheirado. É verdade. Mas não é próspero, porque aquilo ali, a pessoa não tem paz, a pessoa não tem, ela não consegue usar dessa riqueza para poder transbordar na vida das outras pessoas. Próspero é quem transborda na vida dos outros.
Próspero é quem consegue fazer com que o outro, né, consegue ser um suporte É verdade. para a vida dos outros. Do contrário, ele pode ser endinheirado, né? Ele pode ter muita grana, mas muitas vezes ele é vazio, né, em todos os sentidos. Vazio de relacionamento, vazio espiritualmente falando, emocionalmente, né? Que legal. Que legal. É um livro bom, um livro muito legal. É um livro pequeno também. Também, esse também tem 62 páginas. Bem pequeno mesmo. Que legal. Mas é um livro que também a gente tem recebido alguns feedbacks bem interessantes assim. Legal. Né? Cara, Gui, muito, muito obrigado, cara, por tu ter vindo, contado a tua história. Vamos ter que contar uma parte 2. Vai ter que ter uma parte 2. Tem muita. Só os testemunhos foi contar da Itália, dessas histórias de Europa. Eu fico aqui querendo entrar no assunto, eu falo, meu Deus, vai ter que ter esmiuçar. De como aconteceu, a gente pode fazer vários outros. Vamos ter que ter, com certeza, no que vem eu vou te chamar, porque daí provavelmente tu já vai estar mais alinhado com algumas novidades, né, na editora. Sim, com certeza. Vai ter também provavelmente algum possível outro título, né, que tu possa já tá me saindo trazer. 2 agora. Ó, viu? Né? Então, agora até janeiro a gente já tem 2 títulos, já estão em fase final. Olha só. É uma biografia, né, que se chama Do Luxo ao Lixo, uma pessoa que foi dependente química e hoje ela é uma advogada. Forte o título. Né? Então é bem legal a história. E outro é um livro de contos também, que é O Mistério do Bar, que é um conto... É uma história bem legal, assim, uma história policial, assim. O legal é que a editora não se resume também a somente histórias do ponto de vista cristão também, né? Não, ele abrange histórias... A gente abrange... Nós não somos um selo gospel. Nós atendemos, claro, muita gente do mundo evangélico, do mundo gospel, mas a nossa proposta é realmente democratizar a coisa e realizar o sonho das pessoas. Que legal. Realizar o sonho das pessoas publicarem os seus livros. Claro que certas temáticas que confrontam a nossa questão cristã, os nossos princípios cristãos, aí a gente acaba dizendo, amigo, eu vou te indicar alguém que possa, porque nesse ponto eu não posso trabalhar com isso. Legal, tu tem também um cuidado, né, de até onde ir, né? Exatamente. Muito legal. Gui, muito obrigado. Gui, se a gente tivesse que fazer uma pergunta, essa eu faço para todo mundo no final, se as pessoas depois da tua partida, né, depois que você não estiver mais aqui, tivessem que responder, que Gui que tu gostaria que as pessoas dissessem que tu era? Que tu foi? Que legado tu deixaria? Cara, o legado, na verdade, eu tô trabalhando em cima disso. Mas na verdade tu já tem, né? Porque os livros são imortais, né? Teus escritos. O meu sonho, assim, como legado realmente é de poder, se Jesus não vier antes, né? Se eu partir dessa terra, é deixar uma marca na vida das pessoas, no sentido de que ele me ajudou a ir mais longe. Ou ele me ajudou a publicar o meu livro, a realizar o meu sonho. Que legal. Entendeu? O meu sonho que eu digo não é aquele sonho egoísta da pessoa, né? É aquele sonho que está relacionado com um propósito, com um Deus, né? Porque Deus tem um propósito para a vida de cada um, que é o sonho de Deus que acaba se convergindo no nosso sonho. Que legal. Né? Então, isso seria isso, entendeu? Que legal. Das pessoas, esse cara marcou minha vida. Aquele livro mudou minha vida que ele escreveu. Aquela palestra, aquele culto, tipo isso, aquela janta, aquele café, trouxe uma perspectiva onde mudou minha vida e mudou uma vida de outro, porque mudando a tua vida, muda a vida de muita gente na tua volta também. Claro, as pessoas não percebem. É uma cascata, né? Um efeito cascata na coisa. Que legal, Gui, muito obrigado. Vamos aguardar parte 2, parte 3, parte 4, então. Com certeza. Então já tá convidado, não? Estamos à disposição. Tá bom, então, ano que vem a gente vai marcar. Muito Diretamente do Johnny Studios aqui em Cachoeirinha, estamos encerrando mais um Pod Sante. Obrigado por você que assistiu até aqui e até a próxima. Obrigado, Gui. Obrigado. Valeu.